Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Subestimados e superestimados com Alexandre Losetti. Medo, hein? Vamos lá. É nada, imagina. Vamos nessa. Não, vamos lá. 3 jogadores superestimados e 3 jogadores subestimados. Tá, como eu já disse, eu sou um espectador assíduo, então eu vou tentar não citar jogadores desse quadro que deveria se chamar Troféu David Beckham. Porque ele é citado por todos, não é, Vini? Todos. Ou num, ou no outro, ou nos mesmo. dois. O Rafa deu a melhor definição. É mesmo. Ele é superestimado pelos ingleses e subestimado pelo resto do mundo. Ponto. Perfeito. Eu acho que é isso aí. O Rafa botou o Beckham no Aurélio. Superestimados. Cara, não significa que são jogadores ruins, tá? Eu só acho, muito pelo contrário, aliás. Eu vou falar jogadores que eu gosto, mas que eu acho que ganharam um status maior do que deveriam. Muito curioso pra saber. Primeiro, Verratti. O Verratti é um bom meio-campista, acima da média. Mas, numa geração de Xavi, Iniesta, Busquets, Kroos, mesmo Schweinsteiger, que eu acho um pouquinho superestimado, um pouquinho, mas de outra prateleira. Xabi Alonso, De Bruyne, e tem tantos outros. Modric, né? Modric, se eu não falei. Rakitic, eu acho o Verratti abaixo deles. Acho que ele ganhou um status de líder técnico que ele nunca conseguiu ser, nem na seleção, nem no clube. E acho, inclusive, que o PSG com o Vitinha português é melhor do que o Verratti. Então, me incomoda um pouco o hype. Então, o Verratti é um. O outro talvez seja o que faça um pouco mais de barulho pelo tamanho e tal. Cara, excelente jogador, mas o Ibrahimovic é a mais. Nossa, esse é polêmico demais. Esse pega no meu coração. Você acha ele superestimado, o Ibra? Eu acho. É mesmo? Por ele mesmo, principalmente. Zlatan, né? Você não acha ele esse jogadoraço todo assim? Não mesmo. Não. Eu acho ele um acrobata do futebol. Um cara tecnicamente muito dotado, muito privilegiado. Mas assim, ele é... Cara, as pessoas falam que o Cristiano Ronaldo é vaidoso. De fato é. Mas o Ibra é muito a mais. E eu acho que ele se perdeu... personagem. Num momento ali em que ele ficou muito pouco útil para os times dele perto do que ele deveria ser. Ele brigou muito por posição com jogadores piores do que ele, nitidamente piores do que ele, porque eu acho que ele não deu o passo, e aí vou repetir, numa geração que a gente vai lembrar, talvez eu até vá um pouquinho mais para trás, mas caras contemporâneos a ele em alguns momentos, Eto'o, Shevchenko, Drogba... cara, ele era pior do que esses caras. Ele não conseguiu se estabelecer, pra mim, no meu gosto de futebol. Acho ele excelente atacante. Assim, na história da Suécia ele tá na seleção, entendeu? Mas neste patamar, embora ele tenha alguns movimentos dos mais bonitos de se ver, pensando no jogo de futebol coletivo, pra mim, desculpa o microfone, e desculpem fãs do Ibrahimovic, pra mim ele é um pouco além da conta. Na estima geral. Eu acho o Ibrahimovic de talento, pra mim ele é um dos 5 mais geniais que eu vi na vida, sabia? Pode ser. Talento, assim. Pode ser. Mas eu entendo o que você tá falando. Ele foi ficando cada vez mais obsoleto, né? Da forma de jogar. Eu acho que chegou um momento que ele só... A impressão que eu tenho é que ele entrava em campo... para que depois do jogo se comentasse sobre o movimento que ele fez, o gesto que ele fez, o drible que ele deu, a forma como ele finalizou. Mas para o time, eu acho que ele levou pouco. Eu acho que ele poderia ter entregado muito mais pelo talento que ele tinha. Bate pronto, Harry Kane ou Ibrahimovic? Harry Kane. Terceiro jogador superestimado para você. Vou falar um brasileiro que eu mesmo superestimei no começo e que eu até hoje não tenho dúvida se ele não tinha a capacidade para dar o próximo passo ou se foram outros problemas que impediram o próximo passo, que é o Arthur, meio-campista. Porque ele surgiu como um sopro de esperança de que o Brasil pudesse ter um meio-campista daqueles que eu falei agora há pouco. Daquele nível. Ou se aproximando daquele nível. Porque a leitura de jogo dele parecia tão privilegiada, claro que num outro ambiente competitivo, mas num Grêmio campeão da Libertadores, pô.
Não era pouca coisa. Não era pequeno o que ele fazia. E cara, nunca aconteceu. E assim, por que superestimado? Pô, ele jogou uma Copa América como titular. Jogou no Barcelona, jogou no Liverpool, jogou na Juventus. Sabe? É muita oportunidade. Muita chance, né? Pra quem eu acho que mereceu pouco nos últimos anos. E eu falo isso com muita tristeza, porque eu adoro esse jogador. O começo dele. Eu era encantado com o futebol do Arthur. E logo ali ele começou, eu falei, tá, vai. Próximo estágio. Vamos entrar no campo de ataque, vamos finalizar, vamos dar uma assistência pro atacante, vamos chegar perto da área, vamos pressionar mais. Deixar de ser só o cara da saída de bola, o cara que gira o corpo e dá o primeiro passe. Não foi. E eu ainda não entendi exatamente por que não foi. Embora alguns fatos de passagens dele pela Europa deem a entender que ele pode ter se perdido um pouquinho também na ascensão muito rápida da carreira dele. Eu espero que ele ainda consiga retomar, se não no nível que se imaginava quando ele começou, mas num nível de ser considerado para grandes clubes, para seleção, porque não, ele ainda é jovem. Eu espero mesmo, porque ele foi um sopro ali de esperança. Eu acho ele muito superestimado também. Sempre achei muito superestimado. Muito. 3 jogadores subestimados, na sua opinião. Vamos lá. Cara, eu acho o Griezmann subestimado. Eu acho o Griezmann, as pessoas falam dele de uma forma um pouco jocosa de vez em quando, que eu não consigo entender. O Griezmann, pra mim, é o cara que tem a maior capacidade de, com talento para ser protagonista, ele tem uma abnegação, um senso de colaboração tão grande e tão bonito dentro dos times que ele joga, e na seleção francesa especialmente, que eu acho que fizeram com que ele fosse apagado um pouquinho injustamente. Eu acho ele um jogador espetacular. Ele jogou de volante a última Copa do Mundo, porque o Mbappé, com 20 e poucos anos, já não podia voltar para marcar. Tudo bem, beleza, ele resolvia, ele justificava isso. Mas, para isso, o Deschamps fez um acerto. Ele pegou o Rabiot, que era o volante, e abriu para marcar na esquerda. Pegou o Griezmann, que era o meia mais ofensivo, trouxe para ser o volante. E marcava, se eu não me engano, Tchouaméni e Griezmann por dentro, Rabiot na esquerda, Dembélé na direita, para poder ter Mbappé, e era o Giroud titular, acho, né? E mudava bastante. Mais livres na frente. E ele faz qualquer função pelo time. Ele jogou mais de 70 jogos seguidos pela seleção francesa. Ele ficou 7 anos sem desfalcar a seleção em um jogo sequer. Absurdo esse dado. Absurdo. Então, assim, pau pra toda obra, tá ali sempre. Eu gosto de jogador que tá ali sempre. Jogador que machuca, joga 3, fica 2 fora, joga 10, fica mais 5 fora. Pá, não me pega. Por mais talentoso que seja. Então, o Griezmann eu acho, muito firme, assim. Gosto muito. Joga muita bola mesmo. O segundo, Fernandinho, que ficou injustamente marcado por 2 atuações em Copa do Mundo. 2014 no 7-1, que ninguém absolutamente jogou bem, nem ele. E em 2018 que ele faz o gol contra na eliminação contra a Bélgica. E isso causou a ele muita dor, cara. E muitos transtornos. Muitos problemas. Muita injustiça. Coisa cruel mesmo. E com família. E ele ficou marcado e as pessoas simplesmente ignoram o fato dele ser um dos grandes jogadores do Brasil, da história do futebol brasileiro no exterior. Na Premier League, que hoje é a grande liga, talvez ele seja o maior brasileiro. Ele é um jogador absurdo, com uma leitura, uma capacidade, uma inteligência, uma firmeza, liderança. Tem um jogo Brasil e Argentina no Mineirão, 2016, 3-0 pro Brasil, e ele tá marcando o Messi. Ele toma o cartão com menos de 10 minutos do primeiro tempo. E, cara, ele tá substituindo o Casemiro, que tava suspenso. E era o titular. E todo mundo, obviamente, fica muito apreensivo. Porque, você tá marcando simplesmente o maior jogador dos nossos tempos e fica amarelado no comecinho do jogo. A atuação dele é tão exemplar que no jogo seguinte ele ganha a faixa de capitão, que era aquela época que o Tite variava. Aliás, o Casemiro tava machucado, não tava suspenso não, porque o Fernandinho jogou os 2. Então, e a lesão dele agora arrebentou o Atlético Paranaense, cara. Arrebentou. Ele era o diferencial aos farol do time 39 anos, ele era o diferencial do Atlético Paranaense. E ele injustamente é citado como o cara daqueles 2 jogos. Ele é muito grande.
E o terceiro, eu nem sei se ele é subestimado, mas eu acho que o Florian Wirtz deveria estar sendo cotado a todos os prêmios de melhor do mundo da última temporada. E eu só vejo falar do Vinícius, do Bellingham, do Haaland. O Wirtz, pra mim, é o melhor meio-campista da última temporada. Eu acho. Mais que o Bellingham. Mais que o Odegaard também? Mais que o Odegaard. Que o Rodri também? Mais que o Rodri. É que assim, todos esses caras jogam em times maiores e jogaram um campeonato maior, que é a Champions League. O fato dele ter jogado a Europa League minimiza um pouco os feitos, verdade. Mas eu acho que ninguém conseguiu potencializar tanto o time com o seu talento como ele. Então, eu acho que o Wirtz é um cara absurdo. Ele é considerado absurdo, talvez ele nem seja subestimado, mas eu quis citar porque eu acho que ele merece mais. Você acha que o Vini é hoje o melhor jogador do mundo? Não. Acho que ele pode ser o melhor jogador da última temporada. E se for, eu acho justo. Também acho. Mas ser o melhor, o Mbappé eu acho melhor. O Haaland é melhor? Não. São muito diferentes. O Haaland é um jogador muito específico. Muito específico. O Bellingham é melhor? Cara, eu acho parecido, sim, parecido não, muito diferente no estilo de jogo, mas talvez ali em patamares semelhantes de repertório, capacidade de fazer o que a função pede no mais alto grau de excelência, assim. Você acha que eu não sei se você concorda com a sua opinião, eu acho de talento, vocação inata, assim, que nasceu com o dom, eu acho o Rodrigo mais impressionante que o Vini. Eu acho que o Rodrigo tem mais possibilidades. Mas o Vini é o tipo do jogador que todo mundo fala... Talvez já saiba o que ele vai fazer e não consegue marcar. É mesmo. Então tem alguma coisa muito especial nisso. E ele vem ampliando o repertório dele, né? O leque tá cada vez maior, ele finaliza melhor. Acho que assim, talvez aqui no Brasil ainda exista uma reserva por ele não ter feito na seleção uma grande atuação, a não ser contra o Paraguai na Copa América. Né? E eu acho que isso é mais um problema da seleção. Ele é vítima, né? Não sei se ele é vítima, também não gosto de vitimizar, mas acho que assim, precisamos encontrar formas de potencializar o cara que hoje é o nosso melhor jogador. Ou mais decisivo. Na seleção, é uma loucura isso, né? 3 ou 4. 4. Né? É muito pouco, né? É pouco. Muito para um jogador desse tamanho, é muito pouco. Mas eu acho que ele merece o título de melhor do mundo da última temporada. Porque assim, depois de Messi e Cristiano Ronaldo, não tem mais o este é o melhor jogador do mundo. Tem o este está o melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo hoje, pra mim, ainda assim, o melhor jogador do mundo, o mais completo é o Neymar, pra mim. Tá. Acho que nenhum outro jogador de futebol no planeta, a não ser Cristiano Ronaldo e Messi, é tão completo quanto o Neymar. O Neymar faz tudo bem. Até te perguntar um parênteses. O Milton Leite veio aqui e eu perguntei pra ele se pra ele o Neymar tá entre os 10 melhores jogadores do Brasil de todos os tempos. Ele falou que pra ele não pega nem top 30. Eu vi. Eu amo o Milton. Não por essa resposta, eu amo o Milton. Eu também amo o Milton. Você coloca o Neymar no top 10 melhores jogadores brasileiros de todos os tempos? 10 não sei. 20 com certeza. 10 não sei. Eu não teria capacidade pra te responder agora e não me arrepender depois. Nem 20 que com sim, nem certeza. que não. 20 com certeza. Eu acho ele extraordinário. Extraordinário. Vamos lá. Um treinador superestimado, um treinador subestimado. Subestimado todos. A categoria. Não existe nenhuma profissão no mundo que todas as outras pessoas têm certeza que fazem melhor do que o próprio profissional do que treinador de futebol. É verdade. Então todos são subestimados a partir desse contexto. Claro que eu vou te dar nomes, porque eu sei que é isso que você quer, mas... E eu vou focar numa categoria que eu acho que a gente tá matando e automaticamente a gente tá ajudando a matar futebol brasileiro, seleção brasileira, que é o treinador brasileiro jovem. Então, posso te falar mais de um. André Jardine é subestimado. Você pode até torcer o nariz porque você vai lembrar daqueles 2 meses em que ele foi treinador do São Paulo não deveria ter sido. E não foi bem. Mas eu acho ele subestimado. Silvinho é subestimado. Os caras foram ridicularizados no Brasil, cara, por 2 das 3 maiores torcidas do país. E eles são bons. Fernando Seabra tá sendo subestimado. Esse é muito bom. Por um áudio, uma baixaria que acabou sendo o preâmbulo para que ele pudesse ser demitido tempos depois e que minou o trabalho dele no Cruzeiro. E minou o trabalho do Cruzeiro também. Sim, sim. Então, assim, é uma categoria de treinadores que a gente tá cuidando mal. E nós estamos indo para um buraco financeiro, porque assim, se a gente trocar com o passar dos anos o treinador jovem brasileiro pelo treinador europeu, quanto custa isso? Você não contrata um treinador europeu com salário baseado em real. Você não está contratando o que ele ganhava na base ou o que ele ganhava treinando um time do futebol brasileiro. É um patamar que já vem muito alto, já começa muito alto. E aí o cara vai bem demais. Como é que você renova?
com o Abel, com o Arthur Jorge. Veja, eu não tenho nenhum problema com um treinador europeu. Acho que eles são os grandes responsáveis por elevar o nível do campeonato nos últimos anos. Nosso campeonato hoje é bom, apesar de calendário, de gramado, de arbitragem, de CBF. Nosso campeonato é bom. Que lugar você coloca entre as ligas do mundo? Não sei. Juro que eu não sei. Não sei mesmo. Obviamente não está na frente da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, da Itália. E depois ele vai brigar ali. Muito melhor que o da Argentina, por exemplo. Não tem nem comparação. Nem comparação. Então, assim, eu sou super a favor do treinador europeu. Mas não desse movimento de você abandonar o jovem brasileiro, porque ele, de certa forma, pode ser a solução para vários dos problemas. Nunca você vai chegar num momento do futebol que você não precisa do treinador. Você sempre vai precisar de um. E o André Jardine está no México, o Silvinho está na Albânia, o Seabra está desempregado. Tem um outro que pareceu muito talentoso, que é o Gustavo Leal, que foi auxiliar do Jardine e depois foi fazer carreira solo também no México. Tem o PV, que era da base do Palmeiras, que também foi com esse pessoal pro México. Então, assim, a gente subestima o treinador em geral. Todos, mas o treinador brasileiro emergente, a gente tá matando. E tem que parar. Eu tenho muito problema com o Jardine, vi meme que ele colocou o Araruna lá. O André Jardine me irritou muito pela postura dele. Eu não sei se ele é bom técnico, eu achei a postura dele absolutamente arrogante quando ele assumiu o São Paulo. Então eu vou te deixar absolutamente irritado, talvez me expulse da sala. Jamais. Pra mim, ele hoje seria o técnico da seleção brasileira. Não porque ele é o melhor treinador brasileiro, mas porque pensando em processo, quando ele foi campeão olímpico, o que o presidente da CBF deveria ter feito, na minha visão, era chamar ele e o Tite numa sala, sentar e falar assim: Jardine, olha só, a nossa ideia é que quando o Tite sair depois da Copa de 22, daqui a 1 ano e meio, você possa substituí-lo. Porque você já está aqui dentro, conhece os processos, conhece os jogadores, conhece a base, acompanhou. Então, desse 1 ano e meio, você vai fazer parte da comissão dele. Beleza, Tite? Beleza, claro que ele ia concordar. E você ia encaminhar uma sucessão. E não essa palhaçada que a gente viu, né? De um técnico platônico, depois o técnico frila e por aí vai. Técnico PJ, né? Então, como eu acho que não tem o nome, e acho que o Brasil foca muito a solução no nome, eu tentaria ter estabelecido um processo. E aí não é porque era o Jardine. Se outro treinador tivesse ali, tivesse sido campeão olímpico, tivesse tido sucesso na base como ele teve, eu faria a mesma coisa. Um treinador superestimado. Como eu acho que todos são subestimados, de alguma forma, em maior ou menor grau, eu tenho dificuldade de achar o superestimado. Então eu vou te falar Dunga, porque o cara teve 2 chances de treinar a seleção brasileira sem qualquer experiência e tendo pouquíssima experiência num trabalho do Internacional, entre a primeira e a segunda passagens pela seleção brasileira, depois teve no Japão um pouquinho. Assim, ter dado a ele a segunda chance em 2014, para mim é uma coisa tão sem nexo. A segunda chance foi absurda. A primeira já não concordo, tá? Mas assim, existia uma demanda por um perfil naquele momento. Não minha, né? Mas a CBF tem essa coisa, né? Agora eu preciso de alguém assim. Procura. Agora eu preciso de alguém assado. Né? É isso. Nenhuma das duas fazem sentido para mim, a segunda menos ainda. Então, por ter recebido 2 chances de treinar a seleção brasileira, eu vou incluí-lo, e porque eu preciso te dar um nome. O do Bertozzi é bom, hein? Tem Hag, superestimado, mas eu não quis repetir. Sim. Uma banda cantor ou cantora superestimada e subestimada. Nossa, eu vou arrumar confusão, então eu vou falar de gênero. Até porque eu juro pra você que eu não sou especialista em banda. Se você me falar assim, quem canta essa música? Eu não sei. Em geral, não sei. Então, assim, eu não gosto de heavy metal. Então você pode colocar qualquer uma dessas bandas que você vai conhecer melhor do que eu. Metallica. Nem sei se encaixa. Pra mim são todas superestimadas porque eu não gosto da música que eles fazem. Tá. E aí, o Bertozzi também deu outra resposta que eu gostaria de ter dado quando ele fala de samba enredo. Eu, obviamente, sou um amante do carnaval, já falei. Então eu vou aumentar e vou ampliar um pouquinho. O samba é subestimado. O gênero musical. E, às vezes, marginalizado, que é um problema maior do que ser subestimado. E por muitos anos ele foi. E isso é uma questão cultural do Brasil. De resistência. Então... Cara, tem tanto sambista subestimado. Cartola. A obra do Cartola deveria ser conhecida por muito mais gente do que é. Noel Rosa. Pixinguinha, que não é também um sambista assim. Adoniran Barbosa. Né? Adoniran Barbosa. Nelson Cavaquinho. Tem tantos. Dona Ivone Lara. Poderia falar de tantos. E como eu sou do samba e gosto, citei aqui apenas alguns. É genial, né?
que eu acho que são poetas, Uhum. de pessoas de uma cultura, de uma capacidade de compreender sentimentos, de compreender contextos, de compreender cultura, o lugar, a origem, de onde vieram, o povo. E a gente dá muito pouca importância para essas pessoas. Um filme ou série superestimado, um filme ou série subestimado. Uma coisa ou outra, série subestimada, The Leftovers. Você já viu? Não vi. Veja. Falam que é incrível. Ela é mais curta, tem 3 temporadas, também é uma maluquice, tem muita filosofia envolvida. É uma série sobre o fenômeno do arrebatamento, que é quando 2% da população mundial simplesmente desaparece. Desaparece, é como se o Vini sumisse, a gente olhasse para ele e não estivesse mais ali. Acontece isso com 2% da população mundial e a série passa numa cidade fictícia dos Estados Unidos que é proporcionalmente a mais atingida pelo arrebatamento. E ela trata de como... Essa é subestimada. Subestimadíssima. Ela Onde tem? é brilhante, acho que na Max. Brilhante e pouquíssimas pessoas viram, infelizmente. Cara, eu vou ter que fazer um corte no final do ano de todas as indicações que vieram aqui. Faça porque isso. é tanta coisa incrível. Sério, filme superestimado. Eu separei uma de cada um na minha cabeça aqui, Pode então eu vou falar as pode duas, falar. rapidamente. Talvez briguem comigo, mas tudo bem. Eu acho Succession superestimada. Te amo, velho. Boa, muito boa, acima da média, mas assim, ganhou 690 M's de 700 possíveis. Não, menos, Sim. tá? Sim, mas boa. É. E acho Coringa superestimado. Não o atual, que dizem que é uma porcaria, eu não vi ainda. Lixo colossal. Com a Lady Gaga, né? Que eu, aliás, acho absurda. Mas o primeiro filme eu já acho superestimado. Inclusive a atuação. Que pra mim não chega aos pés da do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas. Sem dúvida. Sem dúvida. Repetindo dentro de todo o meu conhecimento, a minha formação Cênico. cinematográfica. Eu, como ator, Alexandre José. Isso. Eu, como alguém que não entende nada para além do meu gosto, estou dizendo isso. Agora, uma comida superestimada e uma comida subestimada. Caviar é superestimado. Sem graça, absolutamente sem graça. E, pô, é muito difícil fugir da farofa, que já falaram várias vezes Marcos aqui, Uchoa né? falou. Foi ele o Uchoa? Puta, eu amo o Uchoa também. É um gênio. Pô, farofa, cara. Eu comeria farofa todo dia com qualquer coisa. Macarrão com farofa. Massa corrida. Tudo. Então vamos ficar na farofa. Essa eu vou repetir.